Durante o pronunciamento ao vivo pelas redes sociais, o deputado Maurício Marcon rebateu os esquerdistas que tentavam minimizar a importância da manifestação com o ex-presidente Jair Bolsonaro pela anistia dos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes. O deputado disse: independentemente de quantas pessoas foram, as imagens são muito bonitas e seria muito interessante que o Lula convocasse uma manifestação. Seria muito importante para a democracia que apoiadores do presidente que aí está se manifestassem de uma forma que mostrasse a sua força, já que para eles só restou tentar diminuir a manifestação dos outros porque a deles já não arrasta ninguém. O deputado expôs uma análise feita pelo deputado estadual, professor Cláudio Branchieri, que mostrava que a aprovação do governo Lula é do mesmo tamanho que a quantidade de petistas no Brasil. Marcon disse: é sabido por todos que o PT em si, o petismo, alcança cerca de 25% da população. E as pesquisas vêm demonstrando que a aprovação do governo é de apenas 25%. Ou seja, todo mundo do Brasil que não é petista detesta esse governo. Maurício Marcon prosseguiu: se a pessoa não é petista, ela está descontente com o governo. E essa falta de contentamento tem várias vertentes. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é a questão dos reféns do 8 de janeiro, que o Supremo Tribunal Federal mantém presos sob um regime que realmente eu acredito que nos 500 anos da nossa nação nunca foi visto, pelo menos na era moderna. O deputado expôs o exemplo de Débora Rodrigues, presa há 2 anos sem julgamento, acusada de crimes que não têm qualquer conexão com os fatos. Marcon disse: a Débora, mãe de 2 crianças sem antecedentes criminais, presa já há 2 anos, é uma das vertentes que talvez o público brasileiro, o povo brasileiro, não esteja aceitando. Porque quando tu descobre o que está acontecendo, tu gasta um tempinho para ver. Não tem como tu não apoiar a anistia. O deputado e sua esposa compararam o caso com o de criminosos que cometem crimes graves e ficam impunes ou sofrem punições muito mais leves, além de terem acesso ao devido processo legal. Marcon desabafou: o que a gente tem hoje no Supremo Tribunal Federal e na esquerda, que acha que a Débora tem que ficar presa, são pessoas completamente desprovidas de qualquer simpatia pelo ser humano, qualquer tipo de empatia pelo próximo, qualquer tipo de bem-querer por uma mãe. Então, quando a gente está lá na Câmara, que a gente vive aquele mundo, a gente percebe como o mal existe. E o mal tem lado. A esquerda é a representante do mal. O deputado mostrou que a hipocrisia de defender penas diferentes, conforme a posição política das pessoas, é uma constante, dando também o exemplo do tratamento dado pela velha imprensa aos presentes dados a presidentes. Marcon lembrou que não havia escândalo em torno dos presentes dados a Lula e comparou: mas contra os dele ninguém falava nada, talvez porque o presidente Bolsonaro não deu o nosso dinheiro para as emissoras de comunicação, entre aspas, não comprou essas emissoras. Talvez por isso a abordagem tenha sido tão diferente. O deputado apontou que a velha imprensa serve ao regime de Lula, chegando ao ponto de culpar os cristãos pela alta dos ovos. Ele disse: todo mundo acompanhou a imprensa na época do Bolsonaro e qualquer tempestade que dava no Brasil, a culpa era do Bolsonaro. Qualquer coisa era a culpa do Bolsonaro. Agora, nada é culpa do Lula. Então, realmente, para a pessoa acreditar e continuar defendendo essas barbáries que a gente está vendo no nosso país, tem que ser completamente tapado. Primeiro vamos começar falando da anistia, né? A gente teve, melhor dizendo, a manifestação da anistia. Eu vou virar um pouco pra cá, sabe? Sim, pode virar. A gente teve a manifestação da anistia hoje, lá no Rio de Janeiro. Conversei com o presidente Bolsonaro na quarta-feira, estive com o presidente Bolsonaro. Quem viu meus stories viu que essa semana, inclusive, levei uma chimia pra ele, né? Uma chimia, pra quem não é aqui do sul, chimia é geleia. Acaso você não sabe o que é uma chimia é geleia de figo. Conversei com ele, falei pra ele que a Patrícia estava grávida, falei o motivo de eu não ir a Copacabana e ele super me parabenizou pelo meu filho, né? Pela minha filha, agora que eu sei, pela minha filha, e disse que estava tudo certo. O movimento
foi muito bonito, né? A gente teve uma divergência de público muito grande, né? Segundo a PM do Rio de Janeiro, foram 400 mil pessoas que passaram pelo evento, e segundo a USP, né, recheada de esquerdistas, foram 18,3 mil, independentemente de quantas pessoas foram. As imagens são muito bonitas e vale a pena, né? A esquerda falando em flopar o evento, coisa assim. Seria muito interessante que o Lula convocasse uma manifestação, né? A gente seria muito importante para a democracia que apoiadores do presidente que aí está se manifestassem de uma forma que mostrasse a sua força, já que restou para eles só tentar diminuir a manifestação dos outros, porque a deles já não arrasta ninguém. Aliás, o professor Cláudio, ontem a gente estava no aniversário do David, o vereador de Flores da Cunha, meu amigo, e o professor Cláudio fez uma análise, deputado estadual, o professor Cláudio, vocês conhecem, fez uma análise muito interessante sobre a questão das pesquisas de aprovação do governo, né? É sabido por todos que o PT em si, o petismo, esse câncer, né, que o brasileiro tem que carregar nas costas, ele gera ali, ele tem um apreço aí de cerca de 25% da população. E as pesquisas vêm demonstrando que a aprovação do governo é de apenas 25%. Ou seja, todo mundo do Brasil que não é petista detesta esse governo. Isso são os números do Ibope, do IPEC, da Folha, do Paraná Pesquisas, né, e de tantos outros institutos que já demonstraram que, em não sendo petista, ou seja, se a pessoa ela não é petista, ela está descontente com o governo. E essa falta de contentamento tem várias vertentes, né? Uma delas, sem dúvida nenhuma, é a questão dos reféns do 8 de janeiro, que o Supremo Tribunal Federal mantém presos sob um regime que realmente eu acredito que nos 500 anos da nossa nação nunca foi visto, né? Nunca foi visto que uma pessoa, pelo menos na era moderna agora, a gente tivesse o que a gente está vendo. A gente traz sempre um exemplo, que talvez é um de tantos exemplos que a gente tem, que é o exemplo da Débora, né? A Débora, mãe de dois meninos menores de idade. A Débora, amor, agora que tu vai ser mamãe também, sem antecedentes criminais, nunca fez nada, era cabeleireira, trabalhava de sol a sol para pagar as contas e criar seus filhos. A Débora talvez teve uma atitude que não foi legal, né? Foi até a Praça dos Três Poderes em tantos dias de manifestações que já aconteceram lá, portando um batom, né? Portando um batom que, aliás, uma arma perigosíssima. Inclusive, onde ela foi condenada, consta que ela portava arma, tá? O Túlio, inclusive, me mostrou essa semana. Eles enquadraram tudo tudo eles enquadraram como arma. Era uma arma, então. Sim. Então, a Débora, mãe de duas crianças sem antecedentes criminais, condenada aí, presa já há 2 anos, tá? É uma das vertentes que talvez o público brasileiro, o povo brasileiro não esteja aceitando, porque quando tu descobre o que está acontecendo, tu gasta um tempinho para ver, não tem como tu não apoiar a anistia, né? Hoje, inclusive. Não, e é aquela coisa assim, é um descompensamento de penas, assim, que é uma coisa que tu fica chocado, né? Porque até parece que o Brasil é um país super que combate a criminalidade, que tem penas super exemplares para pessoas que cometem crime, porque assim, ó, se uma mulher que pintou uma estátua com batom ficar 17 anos na cadeia, um traficante teria que ficar quanto? 50? Um estuprador 100? No mínimo, né? Porque assim, tu faz uma proporção de crimes, né? Aí tu vê pessoas que estão traficando que entram pra audiência de custódia e já saem. Talvez se ela tivesse matado alguém por ser réu primária, exato, ela já estaria na rua, né? Com certeza, não talvez, com certeza, então, tá? Se ela tivesse sido condenada, provavelmente seria um semiaberto, entendeu? E aí... responder liberdade. Aí eles consideram ela perigosa. Ela tá 2 anos, pessoal, presa em prisão preventiva. Tá, pra vocês entenderem. Preventiva, gente, preventiva. Presa em prisão preventiva. Então o que a gente pode fazer? A pena pro crime que ela cometeu seria 3 meses. Isso aí. Ou 3 meses de prisão, mas normalmente convertidos em cesta básica ou trabalho voluntário. Então, ou seja, ela já teria pagado a pena do crime dela. Então, o que a gente tem hoje no Supremo Tribunal Federal e na esquerda, que acha que a Débora tem que ficar presa,
São pessoas completamente desprovidas de qualquer simpatia pelo ser humano, qualquer tipo de empatia pelo próximo, qualquer tipo de bem-querer para uma mãe, né? Então, quando a gente tá lá na Câmara, que a gente vive aquele mundo, a gente percebe como o mal ele existe. E o mal ele tem lado. A esquerda é a representante do mal. Você tem outros absurdos, como por exemplo agora lá no Distrito Federal a esquerda estava tentando liberar o aborto até o 9º mês. Gente, a gente foi na Zeco, a nossa filha já abanou pra nós. Ela fez assim com os dedinhos. Assim. Ela chupou o dedinho. Ela chupou o dedo. Ela deu cambalhota. Ela dormiu na Ela tem 12 semanas. Ela já faz xixi. Ela já engole o líquido. Teve uma hora que deu pra ver que ela tava engolindo, deglutindo. Chupando o dedo. Aí o estômago dela tava cheio de líquido. Daí depois a doutora falou: a bexiguinha dela tá cheia, ela vai fazer xixi. Como é que isso não é um ser humano? Então assim, é um tipo de ser humano é desprezível, sabe? Eles são desprezíveis, eles mentem, eles são nojentos, eles são asquerosos, eles são tudo que existe de pior tá representado na esquerda. A gente teve uma situação, vocês devem ter acompanhado, eu tava lá no plenário, trabalhando, enfim, aí a dona Maria do Rosário, conhecida nacionalmente, sobe na tribuna e começa a mentir, mais uma vez mentir, que os deputados foram para os Estados Unidos com dinheiro público. Sendo que ela sabe que é uma mentira. Ela estava na mesa, ela sabe que ela estava mentindo. Ela profere mentiras porque ela sabe que o público que a acompanha tende a não pesquisar sobre as mentiras. Porque normalmente é um público... Normalmente, isso as pesquisas mostram, o público da esquerda é um público menos instruído. As pesquisas mostram, quanto menos escolaridade tu tem, mais a tendência de votar nesse tipo de gente. Então, assim, conviver naquele meio com esse tipo de seres humanos, eu digo pra vocês que é um desafio toda semana. Porque a gente que tá lá pra tentar fazer o bem, pra construir um país melhor e ver a mentira, a defesa de pautas assim, cara, agora que a gente tem o bebê, o coração, tu chegar com 12 semanas já é um absurdo inominável. Como é que alguém pode defender uma classe nojenta como eles? Então, assim, eu me sinto muito feliz em ser de direita, sabe? Eu me sinto muito orgulhoso em defender o que a gente defende. E o que a gente precisa fazer, voltando à questão da anistia, é pressionar os parlamentares, né? A gente tem 31 deputados gaúchos, talvez 7 ou 8 se manifestaram favoráveis à anistia. O que a gente tem que fazer é entrar na rede desses deputados de forma sempre muito educada e cobrar que esses parlamentares tenham postura uma postura humana de defender uma mãe que está presa há 2 anos sem ter cometido crime algum. Isso é uma postura humana. Quem não apoia a anistia, como muito bem falou o governador Tarcísio hoje, ele quer ver quem não vai apoiar. Eu acho que não merece não só o voto, não merece o respeito. Porque se fosse a mãe de um parlamentar que tivesse presa por ter pego um batom escrito uma merda, porque aquela frase é uma merda, né, em uma estátua de concreto, tenho certeza que a abordagem do parlamentar seria diferente. Então... É muita hipocrisia, né? É muita hipocrisia. Tipo, pra eles, tudo que é pena pros crimes que eles acham legais, assim, tipo, questão de droga, questão do aborto, eles acham que não tem que ter. Agora, quando é coisas do nosso lado, eles são hipócritas, eles querem que esse povo mofe na cadeia. Inclusive, até morrer. Outro exemplo, falando de mentira aqui, eu não sei se vocês acompanham, provavelmente não, porque a grande imprensa não noticia, mas vocês lembram daquela história das joias do Bolsonaro, que o Bolsonaro teria recebido joias? Isso aí, teve gente da direita que caiu nesse papo. Que foi joias roubadas, que não sei o que. Bom, o Tribunal de Contas da União, o TCU, chegou à conclusão que os presentes que o Lula e o Bolsonaro receberam quando são de forma direta, né, ao presidente, pertencem ao presidente. Então você tem a certeza que hoje o Fantástico não vai falar disso, que o Estadão, que a Folha, eles não vão tratar desse assunto com o Globo, com o entusiasmo que eles deram quando eles acusaram o presidente Bolsonaro de ter roubado, né, joias. O que o presidente Bolsonaro fez? Ele não usa joias. Tanto é que ele disse agora que vai pegar essas ditas cujas dessas joias, vai leiloar as joias e vai doar para caridade o valor. A gente fica esperando o Lula fazer a mesma coisa, né? Pai dos pobres, homem de bom coração, né? Obviamente ele não vai fazer isso, né? Ele que se orgulhava de ter tirado containers e containers
né, de onde do Palácio da Alvorada, né, dos presentes que teria recebido, mas contra os dele ninguém falava nada, né? Talvez porque o presidente Bolsonaro não deu o nosso dinheiro para as emissoras de comunicação, entre aspas, né, que não comprou essas emissoras, a abordagem tenha sido tão diferente. Então, fica aí, quando alguém te falar alguma coisa sobre joias, né, tem aquele teu primo petista, aquele sarna, né, que não sabe se é dia ou se é noite, normalmente não gosta muito de trabalhar também, você pode dizer para ele, dar um Google, né, e procurar sobre as joias, né? As joias então estão liberadas e o valor que o Bolsonaro arrecadar será doado para a caridade. Mais um belo gesto do nosso grande presidente Jair Bolsonaro. Para complementar, então, antes de entrar nas perguntas, hoje a live vai ser um pouco diferente, pessoal. Como quem tá chegando agora, né, nós descobrimos que seremos pais da Lolis, né, da Aurora, então estamos bastante emotivos hoje, então eu não tô muito pra briga hoje eu tô mais sensível, sangue doce, né, mas é importante falar da COP30, não sei se vocês viram também, foi divulgado, não com os 15 minutos do Fantástico que teria, mais uma hipocrisia, né, eles que estão fazendo a COP30, que seria para nossa, assim, gigantesco, vai mudar o mundo, um monte de burocrata branco, hétero, que eles falam, né? Vindo de avião, poluindo. Vindo de avião para conversar sobre soluções que nenhum deles quer dar. Sim. Exato. Eles estão, então, saiu uma reportagem na CNN, uma destruição da floresta amazônica gigantesca, milhares de árvores, diz a reportagem, estão sendo derrubadas para a construção às pressas de uma rodovia que com certeza será superfaturada, né? Porque no governo do PT tudo eles levam um terço, né? E aí eles estão derrubando a natureza para construir uma estrada para falar sobre a preservação da natureza. Assim, ó, o nível de picaretagem é tão grande que só se assemelha a repórter da Globo News. Essa eu tenho certeza que vocês estão acompanhando essa semana, que culpou os cristãos pela alta do ovo. Sim. Tu viu, né, meu amor? Sim. A blogueira da Globo News, então, culpou os cristãos pela alta do ovo. Qual que é a explicação dela? Como nós estamos na quaresma e muitos cristãos não comem carne na quaresma, eles acabam comendo ovos. E aí os ovos subiram de preço. Só que nós estamos no ano de 2025 e a quaresma existe há pelo menos 2000 anos. E aí, aproximadamente, também um pouco mais, também um pouco menos, né? E nesses 2000 anos, nunca um instituto constatou que o preço do ovo subia na época da quaresma por causa que os cristãos comiam mais ovos. É tipo, fonte, vozes da minha cabeça. Fonte, vozes da minha cabeça. Esse é o jornalismo que tenta passar pano. E daí ela chega numa conclusão, porque... O pior é a outra concordando, porque tinha a segunda concordando com ela na reportagem. Sim, sempre botam outra pra concordar. Genial essa análise, né? Sim. Genial. Como que ninguém pensou nisso antes? Não, só não é mais genial do que o próprio Lula, né? Um pilantra de quinta categoria, fazendo um discurso e dizendo que ele quer encontrar o pilantra responsável pela alta do preço do ovo, né? Comunicar ao presidente da República que o pilantra que ele diz está na frente dele, aliás, é o próprio, um espelho, né? que ele pode ensinar, né? Então, se você... Que falta que faça ter um pouquinho de conhecimento de economia. Não, ele conhece, o problema é picaretagem. Também acho. Mas acho que ele é meio burrinho. Então, se você é um cristão, você saiba que você é o culpado pela alta dos ovos, segundo a Globo News. Que, obviamente, né, a culpa nunca é do governo. Quando era o Bolsonaro no governo, bom... né? Eu digo eles colocarem a culpa, sabe em quem? No Frei Gilson. As lives estão fazendo muito sucesso. Olha, faz que nem o Joaquim Teixeira aposta umas coisas depois, tipo, absurda. Depois acontece, ele diz, você viu primeiro aqui. Bem assim. Eu te cortei, tu tava falando do Bolsonaro, que se fosse na época do Bolsonaro... Não, se fosse na época do Bolsonaro, todo mundo acompanhou a imprensa na época do Bolsonaro. E qualquer tempestade que dava no Brasil, a culpa era do Bolsonaro, né? Qualquer coisa era culpa do Bolsonaro. Agora, nada é culpa dessa gente. Tá todo mundo, assim, livre dessa culpa. Então, assim, realmente a pessoa, para acreditar e continuar defendendo essas barbáries que a gente tá vendo no nosso país, tem que ser completamente tapado, assim, ó, mas num nível de tapamento, assim, inacreditável. Porque basta tu tentar se informar, né? É mínima coisa, é uma linha tênue, assim, tu não precisa ser um gênio da matemática.
É só tu ter assim um mínimo de 2 mais 2. Então é isso que a gente tá vendo, né? Que eu volto à análise do professor. 25% de aprovação no governo é a base do PT, ou seja, todo mundo que não é petista detesta este governo. Bom, vamos para as perguntas, né, Martim? A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org.